Aleluia, glória a Deus. A pedido da igreja, o 36, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glorificado é o teu nome, Senhor. Deus maravilhoso, Deus forte. Aleluia. Oh, glória. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, aleluia, glória a Deus. Irmãos, perdão aí, porque o João pediu para tirar mais baixo. Mais alto? Glória a Deus.
tocou, viu? Para pedir esse hino maravilhoso. Falou muito no meu coração. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Continua adorando. Glória a Jesus. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Nós vamos ler a palavra no livro de Ruth, no primeiro capítulo. Para ficar fácil, aí, irmãos, acha Juízes, aí você vai achar Ruth, amém? Glória a Deus. Começa lá no Gênesis e vai para frente aí e você vai achar. Como diz alguns, escola dominical é boa, a gente aprende. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Eu estou feliz Aleluia. com Jesus. Feliz por estar aqui essa noite. O Senhor tem uma bênção para você neste lugar, amém? Nós, este é um culto de família e por isso procurei ler esse texto, que para muitos, né, essa família é uma família que passou por dificuldades, mas mesmo em todas as dificuldades, havia fidelidade. Havia fidelidade dentro dessa família. E é o que o Senhor tem buscado hoje. Não, você vai achar Juízes aí primeiro, Ruth. Primeiro, isso, você vai achar Juízes, é uma referência. Juízes, o próximo é Ruth, amém? Louvado seja Deus. É só Juízes, é como referência, amém? Primeiro capítulo de Ruth, né? Como eu estava dizendo, é uma família, irmãos, onde passou por muitos problemas, mas havia fidelidade nessa família. E é isso que Deus tem buscado nos nossos dias, fidelidade entre os nossos, né? Que nós possamos entender que o Senhor, Ele busca isso no meio também da igreja. Vamos ler a palavra do Senhor, o primeiro versículo, nós vamos ler até o 17, amém? E sucedeu que, no dia em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateiros, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto a terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera as suas noras com ela, e indo elas caminho para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que aches descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Por que ireis comigo?
tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por marido? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu tivesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda tivesse filhos. Esperá-lo-ias até que viesse a ser grande, e ter-vos-ias por eles sem tomar marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e os seus deuses. Volta tu também a tua cunhada? Disse-lhe, porém, Ruth: não me indes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu ali e serei sepultado. Faça-me se o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, esse versículo 17, ele me chama a atenção porque nos nossos dias, né, nós às vezes esquecemos até dentro da igreja de estar atento às escrituras, né? O quanto as pessoas dizem que sogra não é uma coisa boa, mas tem muita gente que tem sogra como uma mãe, né? Então, irmãos, e nós podemos ver aqui que Noemi, ela fez um bom trabalho enquanto nora, né? Que nos nossos dias, né, possamos observar e fazer um bom trabalho. Quem é sogro ser um bom sogro, e quem é nora ser uma boa nora, e quem é sogra também ser uma boa sogra. Em nome de Jesus, irmãos, né? Eu quero orar com os irmãos, mas eu quero nessa noite, com culto de família, eu quero aqui ilustrar, né? Alguns aqui já precisaram, como eu não sei se você já precisou de uma coxa de retalho. Eu já precisei para cobrir o frio, eu não sei se você já precisou, mas eu quero dizer para você, já viu coxa de retalho como é que é? Nós estamos no culto de família. Amém. A coxa de retalho é cada um de uma cor, um maior, outros menores, mas eles estão juntos. Eles estão juntos. Assim é família. Cada um pode pensar da sua forma, mas não pode deixar de estar juntos. Porque é juntos, irmãos, é que vamos vencer. É juntos que a família vai contornar as situações da nossa vida no dia a dia. Né? Quando eu vejo, né, e penso numa coxa de retalho, eu vejo, né, são várias cores diferentes, mas quando elas juntam, cobram a cama, quando alguém está com frio, é necessário, irmãos, que ainda que cada um pense num lar, numa casa diferente, mas que todos estejam juntos, principalmente nas dificuldades. Nós precisamos pensar em estar juntos. E a igreja do Senhor também não é diferente, irmãos. Não podemos pensar diferente, ainda que cada um tenha o seu pensamento, mas nós precisamos estar juntos, porque a obra de Deus, ela vai crescer conforme nós andarmos juntos. E a palavra de Deus diz que lá no Pentecoste o povo estava junto, no partir do pão, na oração, o povo estava junto. E aí eles caíram na graça do povo, e as pessoas, conforme viam aquilo acontecer, ia então acrescentando as almas, no nome de Jesus. Eu vou estar orando ao Senhor, e após a oração, as irmãs do ciclo de oração, por favor, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Ore comigo. Apresente, Senhor, a tua necessidade. O que você precisa de Deus hoje?
Pai. O que você precisa é urgente. O Deus, Senhor está aqui para ouvir eu você. creio. Nós estamos diante do Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, vivemos por fé e não por vista. Quem sabe você não está vendo, mas você tem fé. Acredita que nesta noite vai acontecer milagre na tua casa, vai acontecer milagre na tua vida, vai acontecer milagre por onde você andar, porque você carrega a bênção do Senhor sobre você. Senhor Deus, obrigado por essa noite mais uma vez. Eu quero engrandecer o Senhor e te exaltar pela casa de oração, pelos irmãos, pelas irmãs e por cada família que estão aqui, Pai, nessa noite representada. Oh Deus, em nome de Jesus, são dificuldades diferentes, mas o Senhor é o mesmo que ouve tudo e conhece, Pai, o anseio do coração de todos e a necessidade de todos. E é na autoridade e no poder do nome de Jesus, conforme a tua palavra, que nada é impossível ao Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, para abençoar. Enquanto, Pai, nós estamos aqui, Pai, louvando, engrandecendo o teu nome, ó Deus, clamando e exaltando. Ó Deus, cumpra teu propósito em cada coração, em cada vida, em cada lar. Pai, nós iremos sair daqui da mesma forma, porque o Senhor é aquele que nos amou primeiro, o Senhor é aquele que entregou o teu Filho por nós, o Senhor nos chamou pelo nome, nos escolheu, Pai, em nome de Jesus, para estar aqui nessa noite, para bendizer e para ser, Pai, agraciado com a bênção dos céus, e no nome de Jesus, que ninguém sai daqui, Senhor, da mesma forma, porque o Senhor prometeu em tua palavra, que quando nós estivermos juntos, o Senhor ouviu o nosso clamor, e quando nós estivéssemos juntos, Pai, eu pedi qualquer coisa em teu nome, Jesus, o Senhor faria para que o Pai fosse glorificado, e essa é a nossa oração. Olha para a necessidade de cada um nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e os abençoa. Abençoa cada lar, Senhor. Se houver contenda, joga por terra, Pai. Oh Deus, se há algum fracasso, Pai, em nome de Jesus, joga por terra. Oh Deus, onde não há comunhão, traz a paz ela traz a comunhão, em nome de Jesus. Onde há inquietação, o Senhor joga por terra, em nome de Jesus, toda inquietação, tudo que não presta, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Acalma a tempestade, Pai, que seja dentro deste lar, acalma a dificuldade, traz resposta, orienta os teus filhos para a solução, Senhor, no nome de Jesus. Assim, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja. Oh, grande é o teu
Aleluia. Amém. Ele é grande, ele é grande. Amém. Aleluia. Nossa irmã Selma está aí por cantinho ali. Vamos ouvir uma oportunidade para a irmã Selma, amém? A senhora está escondida aí atrás da pilastra aí, mas eu estou vendo a senhora, Glória a amém? Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Oh, Pai, como é bom estar na tua presença. Aleluia. Irmãos, graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor em um culto de família, na família Alves Silva. Irmãos, nós sabemos que família foi criada no coração de Deus. E é maravilhoso termos uma família para amarmos, muitas das vezes para preocuparmos com ela, mas é a nossa família. Então nós louvamos a Deus, pedimos a sua misericórdia, as suas bênçãos sobre cada família reunida aqui nesta noite. São vários elos de várias famílias, mas o nosso Deus é um só. Aleluia, Pai, Filho e Espírito Santo para nos abençoar. Amém. E quantas das vezes, irmãos, eu angustiada, adentrei em Dom Bosco, clamando ao Senhor pela minha família. E o Senhor me ouviu. Glória. O Senhor ainda é o mesmo. Aleluia. Não olhe para o seu problema, o tamanho do seu problema, o tamanho da sua dificuldade. Olha para a extensão dos céus. Pela criação de Deus. Tão grande é o meu Deus, tão grande é o nosso Deus, nós cantamos aqui já nesta noite. Aleluia. Às vezes nós olhamos para o nosso coração, quantas vezes eu olhei para o meu coração e pensava, eu não vou dar conta. Mas quando eu pensava, eu não vou dar conta, o Senhor vinha e renovava as minhas forças. E eu caminhava mais um pouco, irmãos. Nós não podemos parar de caminhar para este lugar, para a unidade onde nós estamos reunidos. Uns orando pelos outros. Quando aqui nós nos reunimos falando dos nossos problemas um para com os outros, não para todo mundo, mas nós temos aqueles parceiros de oração, aquelas parceiras de oração que nós podemos contar. Irmãos, me ajude em oração. Aleluia. E o Senhor ouve-nos, ó Pai, dos altos céus, e envia a sua bênção, envia libertação, envia salvação. Aleluia, provê aquilo que nós estamos precisando. Irmãos, o Senhor é maravilhoso. Eu não sei o que você pede, o que você clama, mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E diz a Bíblia que Ele pega as nossas orações e leva até o trono da graça. E apresenta a Jesus Cristo, Filho de Deus, que derramou seu sangue ali na cruz pelos nossos pecados, para nos trazer liberdade, para nos trazer salvação. Ele ainda é o mesmo. Eu sempre digo que o sangue de Jesus não secou lá na cruz do Calvário. Ele está aqui para nos libertar, para nos dar graça e para trazer aquilo que nós estamos precisando. Família é bênção, irmãos. Por isso o inimigo luta tanto contra a família. Quando o irmão dizia ali das noras, eu louvo a Deus. Não é porque eu sou boa, não. É Deus na minha vida. As minhas noras são como os filhos. Tem uma fala mais, a outra fala menos, mas são como filhas. Eu as amo como minha família. Está inserida na minha família, eu amo como filha. Não tem diferença eu olhar para a Patrícia, para a Carol, para a Patrícia e ver alguma diferença. Não. Eu sempre digo para ela, o teu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Irmão, se Deus opera maravilha no nosso meio, se houver alguma coisa assim que separa, nora de sogra, de nora, vem do maligno, irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Essa separação não é de Deus. Porque Deus quer que vivemos em unidade. Verdade, Deus. Em unidade de espírito. Aleluia. Sabendo, aleluia, que Deus ama a família. Deus ama a família que você escolheu. Então, isso é muito gratificante. Eu agradeço a Deus pela minha família, pelos meus filhos. Não está ainda no ponto que eu quero que eles estejam.
Mas eu louvo a Deus todos os dias pela vida deles. Aleluia. E não canso de clamar, pedir ao Senhor libertação. Glória. Agora falta só libertação na minha família. Jesus. Aleluia, porque o resto o Senhor tem nos dado em abundância. Deus. Com graça, irmãos. Oh, Jesus. Como o irmão falou que daquela família que passou necessidade, Ruth. Eu fui quase uma Ruth. Mas o Senhor cuidou de mim. O Senhor cuidou de mim, dos meus 4 filhos, Glória. todos os dias. Às vezes, quando alguém pedia alguma coisa, eu brincava, peça seu pai. Porque eu sempre dizia para eles, pai de órfão, marido de viúva é Deus no seu santo lugar. Aleluia. Irmãos, que nós possamos, aleluia, cada dia, orar, jejumar pela nossa família, clamar pela sua misericórdia em nossas vidas. Glória. Louvado seja o nome. Eu quero ler aqui o Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu ouvido e o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Irmãos, esse é o varão que está, a varoa que está plantado junto ao ribeiro. Nós já vimos aqui que Cristo é a água da vida. Ele sacia a nossa sede. Ele nos sacia quando estamos em sequidão espiritual. Ele é o mesmo ainda, que nós possamos ser plantados junto a esse ribeiro, que as nossas raízes se estendem, procurando água onde há água, irmãos. E aqui é o lugar que o Senhor derrama água, onde o Senhor ordena bênção, irmãos. Que nós possamos viver em unidade de espírito todos os dias, amando, respeitando a nossa família, sempre colocando no altar do Senhor, porque o Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Pai, o Senhor é bom. Amém, louvado seja Glória a Deus. Deus. Vamos defender a nossa família no adversário com oração, com jejum, com testemunho, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Se nós formos fiéis a Deus dentro do nosso lar, irmãos, Deus ele é poderoso para convencer não só o de dentro da nossa casa, mas aqueles também que estão ao redor, e viveu uma vida plena com tudo aquilo que o Senhor nos oferece na sua palavra, amém? As crianças, amém, em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Exaltado seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor. Momento. Vamos tomar a chorar com bandeiras e palmas. Vamos ajudar com bandeiras e palmas. Aqui
que o meu pessoal senta ali, eles estão meio minúsculos hoje, viu? Né? Eles estão meio minúsculos hoje, mas eu vou pedir que eles sentam aqui. Os jovens não estão ocupando aqui, eu vou pedir eles para ocupar aqui, por favor. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, como você é maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoas. Como nosso Deus. Amém? Pastor, apresenta os nossos convidados, por favor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Está tudo bem, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Quero apresentar os nossos visitantes. Vou mencionar o seu nome. Gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Está conosco aqui, evangelista Eliseu. Deus abençoe, Eliseu. Você é desta casa. Mamília, Deus abençoe a senhora. André, Josué, Deus abençoe vocês. É um prazer ter vocês aqui. Aleluia. Maria, né? Maria Consuelo. Deus abençoe, Maria. João Paulo. Deus abençoe, João Paulo. E a família Alves. Mas eu gostaria de falar o nome. Me ajude. Nelson, Deus abençoe, Nelson. Leonice, Deus abençoe a sua vida. Você está querendo falar seu nome, Angelina? Já que sei, tá? Mateus e Vinícius. Glória a Deus. São os familiares do pastor Daniel. Deus abençoe sua vida. São os familiares do pastor Edmar, a família Alves. Estão aqui para glorificar e exaltar ao Senhor. E nós vamos junto com eles, irmãos, louvar e agradecer ao Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos recebê-los com alegria, com gozo na alma. Vamos bendizer ao Senhor. Não perca, irmãos, este momento. Isso é maravilhoso, irmãos. Estar na presença do Senhor, juntos com a família, é maravilhoso. Então não deixe com que nada venha atrapalhar, venha impedir, mas venha celebrar ao Senhor com alegria, pois a igreja do Dom Bosco é uma igreja alegre, é uma igreja que abençoa, é uma igreja que honra a Deus com alegria, glorifica a Deus com alegria. Então nessa noite não vai ser diferente. Vamos dizer todos juntos: sois bem-vindos em nome do Senhor. Esta igreja é o quê? A sua casa. Glória a Deus. Sois bem-vindos, sois bem-vindos. Sois bem-vindos,
Glória a Deus. Irmão, nós vamos ouvir a irmã Andréia. E eu quero pedir a Priscila, junto com os meninos que estão aqui, posiciona aqui, por favor, Priscila, com os meninos para louvar a Deus, por favor. Amém? Tá você, com a sua irmã, vocês são jovens da igreja. E não pode passar batida, irmãos. Todos adorando, todos bendizendo, amém? Amém? Posiciona aqui, eu pedi os meninos da minha casa para ficar aqui, mas por favor, tá, em nome de Jesus, posiciona aí. Nós vamos ouvir a irmã Andréia com louvor, e após a irmã Andréia, nós vamos ouvir vocês, tá, irmã Priscila? Por favor, após a irmã Andréia, vamos ouvir vocês posicionados aqui hoje, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Convida a igreja com a paz do Senhor, amém? Que honra poder estar aqui, né? Com minha família, né? E que calor gostoso, né? Estava ali com meu esposo, que calor gostoso que tem aqui. Desde já quero agradecer pastor Edmar, irmão Perpétuo, viu? É uma honra sempre estar aqui com vocês, adorando ao Senhor, exaltando aquele que exige toda honra, toda glória e toda adoração. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória. Eu tenho visto e ouvido o que tu tem dito todo dia, que não suporta essa luta, essa prova, essa agonia, e que não sabes mais o que fazer, que já teve vontade de morrer, pra ver se elimina de uma vez toda essa dor. Eu já te disse como é que vencerá todo este deserto. Não é desistir nem parando no caminho, não é retrocesso, pois o meu futuro pra você nem imagina o que vai ser. Eu te garanto que eu vou fazer é te levantar. Se você esqueceu do que te falei, da estratégia que te passei, abre bem os seus ouvidos, pois somente eu vou te falar. Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida, canta que eu cuido do teu lar e protejo o seu. Canta que eu salvo teu marido, canta que eu te livro do perigo, canta pois o teu amor eu tenho recebido. Vai cantando, vai louvando, meu nome vai falando, vai dizendo que eu sou grande mesmo que esteja passando pelo vale da morte, mas não temas, pois contigo eu sou. Eu sou, me adora, me dá glória, me exalta, glorifica, enaltece o meu nome, faça a obra e não desista, e deixa que do resto eu tomo conta de tua vida. Ninguém te toca, ninguém te fere, nem te obrigue, nem com você mexe. Você tem dono, não é sozinho, tens amigo com proteção por este caminho. É teu ungido, é o escolhido, não fico que se preocupa e ficar aflito. Eu já falei e de novo eu vou falar, e por você eu faço até o sol parar. Já escrevi o teu final, tua trajetória sou eu quem sou eu. Se alegra, pois o fim da tua história termina vencendo. Quantos pode adorar a Ele? Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida, canta que eu cuido do teu lar e protejo o seu. Canta que eu salvo teu marido, canta que eu te livro do perigo, canta pois o teu amor eu tenho recebido. Vai cantando, vai louvando, meu nome vai falando, vai dizendo que eu sou grande mesmo
deixa que do resto eu tomo conta de tua vida. Ninguém te toca, ninguém te fere, nem te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, não é sozinho. Tens aqui como uma bênção por este caminho. És meu ungido, não é escolhido. Não tem por que se preocupar em ficar aflito. Eu já falei, de novo eu vou falar, que por você eu faço até o sol parar. Já escrevi o teu final, tua trajetória sou eu quem estou escrevendo. Te alegra, pois o fim da tua história termina vencendo. Amém, irmãos, em nome de Deus, amém? Aleluia!
cumprimentar mais 2 visitantes que estão conosco. Márcia. Onde está Márcia? Márcia, Deus abençoe. É um prazer receber você aqui, Márcia. Isaac. Ô, seu Isaac, Deus abençoe o senhor. Seja muito bem-vindo a essa casa. Hoje é culto da família. Com muita alegria que nós recebemos vocês, tá? Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Olha, eu acho que nós temos que cantar para eles também. Canta aí, Léo, enquanto nós vamos lá cumprimentar o Isaac, cumprimentar a Márcia em nome de Jesus. Vamos lá, igreja, cumprimente a Márcia, cumprimente o Isaac, ministre sobre a vida deles. Sua presença para nós é uma alegria, a nossa alma de alegria transbordou. Agora a igreja vai cantar para você. Sua presença para nós é uma alegria, a nossa alma de alegria transbordou. Agora a igreja vai cantar para você. Aleluia! Oh Deus, como o Senhor é bom. Amém, irmãos? É sempre bem-vindo todos os irmãos, amém? Em nome de Jesus. Amém? Perpétua. Vem cá, meu bem. Vem cá agradecer a Deus, amém? Glória a Deus, bem tá amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero deixar um versículo, né? Abacuque 29:13, meditação, né? Da igreja. Jeremias 29:13, perdão, eu estava com Abacuque, mas tinha trocado para Jeremias, esqueci, perdão. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estou feliz, né, pastor, ter lembrado de nós, né? Dirigimos o culto hoje, né? Tá ali minha filha, minha caçula, né? Meu genro, meu neto. Eu tenho 7 filhos, né? Mas não estão aqui porque estão esparrodados, né? Tenho uma ali em Santa Bárbara, tenho uma em Fortaleza, né? O pai da Dani ia vir, mas aí foi buscar o Fabinho no serviço, então só encontra, né? A Dani, o Nelson, a Léo, o Matheus, né? E graças a Angelina, né? O Vinícius, mas graças a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus, né? Pela vida dos meus filhos e quero dizer para a igreja que se eu for contar minha história, um dia, uma noite, né? É pouca. O Edmar, sempre ele brinca lá em casa assim, né? Ele tem mania de dizer, se eu for contar a minha história pro carroceiro até o cavalo chora, né? Mas ele fala, né? Mas graças a Deus, né? Para quem não sabe, né? Eu fiquei sozinha com 29 anos, com meus 7 filhos, né? E ali foi, assim, uma luta para mim, né? Muito grande, que ali veio aquela tribulação, e eu pensava, meu Deus, e agora que eu parei, né? Não tinha onde morar, né? E ali fiquei na casa da minha patroa, onde eu trabalhava, né? Ela deixou eu ficar ali com meus filhos. E como eu trabalhava ali, meio horário, ela não podia me pagar mais. E eu tive que largar ela e arrumar o trabalho, né? Para mim, então, ter como pagar um aluguel. Mas eu era de uma determinada igreja, a igreja me ajudou muito, né? Mas devido a eu largar ela, arrumar um trabalho para trabalhar à noite, eu fiquei sem poder congregar. E ali foi onde eu não consegui mais, né? E fiquei parada, mas aí trabalhando, graças a Deus, o Senhor me ajudou, me deu força, né? E quando às vezes eu pensava que eu teria que dar meus filhos para os outros, né? Eu ficava pensando, eu não vou ter condições de cuidar dos meus filhos, né? A minha caçula tinha apenas 4 anos, né? Não, tinham 3, uns 3 anos mais ou menos, né?
E ali foi aquela luta tamanha, e aí Deus abriu uma porta para mim trabalhar à noite, eu deixava eles trancados em casa, ia trabalhar, né? Mas ali trabalhava, eu não tinha sossego pensando neles, né? Mas ali Deus foi bom comigo, Deus me ajudou, né? E aí depois, Deus foi tão bom para mim, né? Que Deus me deu, né? Preparou o Edmar para mim, aí ele me ajudou muito e me ajuda até hoje. Glória a Deus, já entrou com 3 filhas minhas na igreja, glória a Deus, né? E isso é o motivo, né, da gente estar feliz hoje. Eu agradeço muito a Deus, né? Muito mesmo por Deus ter tido misericórdia de mim, que eu não merecia, né? Mas Deus foi misericordioso comigo. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Também agradeço a visita da Consuela, minha amiga, né? A Dani convidou ela, eu nem sabia, né? Foi bom eu ver ela chegar aqui. É bem-vinda, viu, Consuela? Em nome de Jesus. Volta mais vezes, viu? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Aleluia! Brincadeiras à parte, mas vocês aí que querem casar, eu estou pronto para poder levar lá para o noivo na igreja, hein, irmãos? Acho que eu já levei 5. Negócio comigo não é brincadeira, não. Perto de mim, eu aperto mesmo as pessoas, viu? Não deixo a peteca cair, não. Amém, irmãos? Eu quero aqui ouvir o Mateus, ele disse que ia falar algo. E depois dele, rapidinho, né? Pode ser a Léo para representar aqui os filhos, né? Alguém representa aqui, em nome de Jesus, amém? Mas eu estou feliz pelos meninos que estão aqui. Os nossos filhos são sempre meninos, né? Porque é o que Deus preparou e nós devemos alegrar o Senhor pelo que Ele preparou, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Vou orar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, que Ele te livrarás do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrirás com as tuas penas, sobre as tuas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês escuro. Não te assustarás do terror noturno, nem da peste que se nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o caminho dos ímpios. Pois fizeste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardes em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me livrará, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus! Glória! Obrigado pela oportunidade. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Esse Salmo 91 ele tem se cumprido na minha família, né? Entre toda a igreja que nós estamos, né? Debaixo das asas do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, né? Assim como o vovô falou aqui da coxa,
É que eu só falo vovô. Né, é o vovô, né? Que da coxa de retalho, né? A nossa família, ela tem os altos e baixos, mas nós, graças a Deus, estamos sempre juntos. O vovô tem sido uma bênção na nossa família. Eu estava ali, minha mãe contando, e as lágrimas descendo, né? Porque apenas com 3 anos de idade, quando eu tinha, né? Meu pai abandonou minha mãe, e para o glória do Senhor, ela não deu nenhum de nós, os meus irmãos, para ninguém, né? E aí Deus enviou o vovô, que tem nos ajudado até hoje, e a minha família realmente vive o Salmo 91, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória! Agradeço a oportunidade. Aleluia! Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos. Obrigado, Senhor. Eu disse aqui no início que Deus não errou na família que vocês se encontram hoje. Deus não errou, Deus não erra, irmãos. Você está ali com um propósito. Creia em nome de Jesus. Creia, há um propósito de Deus a você ser colocado nessa família que você está. Quem sabe você é nora, quem sabe você é geu, mas você foi colocado ali com um propósito. Louva e glorifica a Deus, honra a sua família e honra a Deus. Glória! Em nome de Jesus. Não há nada melhor do que família, irmãos. O tempo é avançado, a gente gostaria de falar muitas coisas. Por exemplo, eu estou aqui, né, mas eu não posso falar de família, porque eu tenho um rim que recebi do meu sobrinho. Como eu posso falar de família, irmãos? Só elogio. Só elogio, irmãos. Porque muitas das vezes a gente conta com o de fora, quando eu sempre digo, e fala assim, é melhor com o de fora que com o de casa. Não é verdade. O de casa você não senta na mesa todos os dias, senta. Mas o de fora não está todos os dias na sua mesa. O de fora não está todos os dias na sua casa, falando com você aquilo que você não quer ouvir, aquilo que você não gosta de ouvir. Então, irmãos, o melhor é a tua família dentro da tua casa. Se esforça, né? Como eu disse, olha, uma coxa de retalho, cada um tem a sua cor, né? Mas estão unidos. E família, cada um pode ter o seu pensamento, os seus objetivos, mas tem que estar unidos, irmãos. Em nome de Jesus, temos que estar unidos. Porque a tua palavra, né, de positividade, ou a palavra de Deus dentro da tua casa vai fazer toda a diferença no nome de Jesus. Ainda que o vento esteja soprando, quem sabe você que entrou nesta noite, o vento está soprando, mas creia, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, para nós ganhar tempo, que as horas já andou de galope. E eu quero pedir novamente a irmã Andréia pelo sacrifício dela de sair lá do João Pedro, vir cá para cantar o louvor para os dízimos e oferta, amém? Apresente o seu dízimo, a sua oferta nesta hora. Vamos orar ao Senhor. Dízimo e oferta, irmãos, é gratidão a Deus pelo que o Senhor tem nos dado, amém? Amém? Não é uma paga, não é uma recompensa para Deus. Senhor, eu sou grato pelo que o Senhor tem me dado, pelas bênçãos que o Senhor tem me concedido, e eu quero devolver aquilo que é do Senhor, amém? Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Senhor nesta noite, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Queremos entregar dízimo e oferta para a casa do Senhor, para a manutenção da tua obra, e conforme a tua palavra, Senhor, cumpre na vida da igreja. É o meu pedido nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queria convidar meu esposo para estar me ajudando a adorar o Senhor. Eita glória. O meu culto de família. Convidar meu esposo para ajudar a adorar o Senhor. Se você souber, pode também adorar o Senhor conosco. Amém? Glória a Deus.
Aleluia, Senhor. Aleluia. Você vai? Rapidinho, viu, amor? Tá? Já tá tarde. Ela veio pedir aqui para louvar e deixar aí para as criancinhas, irmãos. Amém? Amém? Fica aqui para os irmãos ver você, ó. Aleluia. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode soltar, Serginho. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus tem tantas bênçãos, possa minha vida chegar. Quanto mais vejo os detalhes, sobre a bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que seja infinita. Suas bênçãos eu irei encontrar. E nenhuma frase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida chegar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas. Suas bênçãos eu irei encontrar. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado pelo livramento, Senhor. Oh, nosso lar, nossa família. Bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Aleluia. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Aí enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas. Suas bênçãos eu irei contar, ainda que sejam infinitas. Suas bênçãos eu irei contar. Maravilha, Deus. Oh, Deus. Amém. E nós coloca de pé, nós recebemos de Deus. E Aleluia. a gente tem uma bênção de Deus. Quando a Dani estava esperando de ela tentou ir no Odete, e eu estive lá com a médica, ela disse assim, olha, ela está tomando um antibiótico, seja mãe, mas se ela não reagir, tem que tirar a criança fora. Eu ouvi isso,
mas era para ele um milagre. Amém? Glória! Obrigado, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o Senhor. Com muita alegria, eu cumprimento a todos os capazes do Senhor. Amém. É uma alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez e poder, Nelson e Léo, não é Leonice não, é Léo já, tá vendo? Deus abençoe, um prazer muito grande encontrar vocês. Eu quero rapidamente aqui, irmãos, quero convidar você a um texto que Deus colocou no meu coração e eu fiquei aqui um pouco relutante, sabe? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E Angelina e André e Josué finalizou tirando as minhas dúvidas do que Deus tem para nós nessa noite. Lucas capítulo 19, hoje é um culto de família e eu gostaria de compartilhar com você a história de uma mudada, de uma família. Quando muda um homem, a vida de um homem numa casa, quando transforma a vida de um homem, muda a história de uma família. E os dois últimos textos do capítulo 19, a última semana de Jesus caminhando com seus discípulos, após esses acontecimentos aqui, ele volta para Jerusalém e ali é preso e condenado à morte por mim e por você. Diz assim o texto, Lucas capítulo 19: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Lá no versículo de número 8, diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E Jesus disse-lhe: Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Aleluia. Amém? Podemos assentar? Que Deus nos abençoe. Há um texto lindo. A Bíblia começa a falar, ou finaliza aqui essa semana de Jesus, antes de voltar para Jerusalém. E lá no capítulo 18, ele começa, no versículo 31, ele anuncia aos discípulos: olha, vamos voltar para Jerusalém. Tomou os 12 discípulos, vamos voltar para Jerusalém, porque agora é a hora que eu tenho que voltar. Esse é o momento. Todas as coisas têm um momento certo para acontecer. Não acontece nada fora do lugar. A única coisa que acontece fora do tempo é a morte do ímpio. A Bíblia diz que o ímpio ele morre fora do tempo, porque ele provoca situações que antecipam a sua morte, antecipam o seu fim. Mas todas as coisas, segundo a Bíblia, têm um tempo determinado debaixo do céu. E aqui Jesus, voltando para os discípulos, para os apóstolos, ele disse: olha, vamos voltar para Jerusalém, porque para cumprir o que se cumprirá no Filho do Homem, tudo o que os profetas disseram, pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido e injuriado, cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus estava aqui dizendo para os discípulos por que ele veio. E nessa caminhada, ele muda a história de duas famílias nessa última semana. A família do cego Bartimeu, que ele estava entrando em Jericó e estava ali o cego, pedindo esmola.
Mas quando ele ouviu que Jesus estava passando, ou ele viu um barulho diferente, Senhor, quem é que está vindo aí? Senhor, é Jesus de Nazaré que está passando. E ele atentou para aquilo e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui eu vejo alguns detalhes que, quantas vezes a gente é desmotivado tão rapidamente. Quantas vezes a gente, diante de uma fala simples, a gente perde a esperança. A gente perde a paciência, a gente deixa aquilo que já estava próximo a acontecer, a bênção estava chegando, a gente abandona. Mas o cego começou a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí chegava um e falava: Senhor, cala a boca, você está perturbando o mestre, você está atrapalhando o culto, você está atrapalhando a caminhada de Jesus. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele tinha foco. E eu acredito que o Zaqueu, que nós vamos começar a falar um pouquinho dele já, parece que ele estava acompanhando de longe. Diz a Bíblia que quando Jesus curou aquele cego e ele continuou seguindo Jesus, ele recebeu a bênção e acompanhou Jesus glorificando pelo caminho. E passa próximo à casa de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Diz a Bíblia que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os homens que cobravam impostos. E sendo Zaqueu um judeu, e cobrar imposto para Roma, que estava dominando na época, ninguém gostava de Zaqueu. Ninguém queria ficar perto de Zaqueu. Todos menosprezavam Zaqueu. E tinha algumas razões. E aí, tendo Jesus passado lá, próximo à casa, Zaqueu viu Jesus e se interessou por Jesus. Aqui está o cerne para uma família bem-sucedida. Aqui está a bênção para uma família. O Salmo 127 diz que, olha, não adianta o homem levantar de madrugada, comer o pão penosamente granjeado, se o Senhor não estiver junto, se o Senhor não estiver na casa. Inútil é levantar de madrugada. E aqui diz a Bíblia que Zaqueu, quando ouviu que era Jesus, tentou se aproximar. Mas Zaqueu tinha um problema, ele era talvez mais baixo que eu. Eu estava fazendo umas pesquisas, parece que ele tinha 1,55 m de altura. Era baixinho. E ele tentava chegar e não conseguia encontrar. Não conseguia ver Jesus de perto. Mas aqui eu aprendo uma grande lição. A Bíblia fala, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz, ó, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Toda vez que eu procuro me aproximar de Deus, automaticamente Deus já começa a se aproximar de mim. Eu preciso dar o primeiro passo. Ele dará passos em minha direção. Mas é preciso que eu tome a iniciativa de caminhar para o lado dele. E diz a Bíblia que Zaqueu procurava ver Jesus, mas não podia, por causa... O primeiro obstáculo era a multidão. Se você estiver numa caminhada... Eu, às vezes, levava os meus meninos pequenos, quando eram pequenos, para vermos a parada de 7 de setembro, e gostávamos de sair cedo, para ficar lá bem pertinho da corda, para poder ver. Quem chegava depois, tinha dificuldades para enxergar. E eu acredito que quando Jesus passava, com aquela multidão acompanhando, tinham dificuldades as pessoas que estavam mais afastadas de vê-lo. Mas Zaqueu
teve um pouquinho de perseverança. Diz a Bíblia que ele não podia ver, ele correu, passou por fora e subiu em uma figueira, ou em um sicômoro, em uma árvore, e ficou esperando Jesus passar. Mas eu acho que fiquei maravilhado quando li esse texto, é que Zaqueu estava lá escondido entre as folhas da árvore para ver Jesus apenas, e Jesus estava procurando Zaqueu. Diz a Bíblia que Jesus chega debaixo da árvore e acha Zaqueu lá dentro. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero dormir lá na sua casa. Aleluia. Hoje eu quero pousar na sua casa. Glória a Deus. Diz a Bíblia que Zaqueu desceu. Ele desceu e recebeu Jesus com alegria. Aqui está o segredo para você ter uma família abençoada, não isenta de dificuldades. Um evangelho barato que alguns pregam por aí. Vem para Jesus que você não vai ter mais problema. Vem para Jesus que você vai ter uma vida farta, uma vida tranquila. Não, não é isso. Não é esse o evangelho que Jesus pregava. Jesus pregava e disse: olha, vinde a mim. Aleluia. Toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Jesus não ofereceu facilidades para ninguém. Ele ofereceu uma vida de dificuldade. Porém, ele prometeu que estaria com todos aqueles que recebessem ele com alegria. Olha, eu estarei convosco todos os dias. Outra passagem, Jesus disse: olha, neste mundo aqui vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo por mim e por você. Agora é preciso que eu me disponha a segui-lo. E se eu estiver disposto a seguir e levar Jesus comigo. Eu vejo muitas pessoas, eu vi uma frase um dia: se é fácil andar com Jesus pendurado no peito. É fácil. Agora, o mais difícil é você ter peito para andar com Jesus dentro de você. E quando eu disponho a levar Jesus comigo, há salvação na minha casa. Diz a Bíblia que quando o Zaqueu desceu e foi recebido por Jesus, e parece contrariando até a cultura lá do Oriente, que na cultura de lá, aqui também a gente tem um pouquinho dessa cultura, porque não é comum a pessoa se oferecer para ir na casa do outro. Às vezes algum, por ter liberdade, se oferece e vai. Mas se convidar para ir, é um pouco difícil. E Jesus disse: Zaqueu, hoje eu quero dormir na sua casa. Eu quero almoçar, quero jantar com você. E sabia que Zaqueu desceu com alegria e recebeu Jesus. Aí as pessoas começaram a falar assim: é isso? Jesus almoçando na casa daquele camarada? Jesus lá na casa de Zaqueu? Não concordo. E começou a murmurar. E Jesus falou assim: olha, hoje veio salvação a esta casa. Zaqueu não estava aguentando quando chegou para abrir a porta. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, e a história diz que Zaqueu, por cobrar impostos, e era um chefe dos cobradores, diz a história que ele roubava, ele tirava de alguns. Segundo relatos, ele cobrava o imposto. Se a pessoa não tivesse como pagar o imposto, ele emprestava dinheiro para o indivíduo pagar o imposto, cobrando um juro alto. E nessa parte Zaqueu sabia da sua situação. Disse: olha, Senhor, eu dou metade dos meus bens para os pobres. E se por acaso eu tenho defraudado alguém, tenho roubado de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse: olha, isso é um sinal de arrependimento. E quando o homem arrepende do seu mau caminho,
e toma e se posiciona diante de Deus, a salvação chega, a esperança chega, a tranquilidade chega, a paz de espírito chega. Aleluia. Glória. Nós sabemos que o texto aqui faz questão de afirmar que Zaqueu, ele era rico. E dos problemas, esse era um outro dos problemas, além da multidão, era a riqueza de Zaqueu, que impedia ele de aproximar de Deus, de Jesus. Ele não sentia dependente de Jesus. Ele podia comprar tudo e comprar até a todos. Mas quando ele desceu e recebeu Jesus, ele se desprendeu das riquezas. Não quer dizer que a riqueza seja um problema. Como também a falta de dinheiro não é problema para que você venha a Cristo. Todas as situações são possíveis de receber a salvação de Jesus. Ainda que Zaqueu tinha esses obstáculos, e ele seguiu Jesus pelo caminho e recebeu Jesus em casa. E a partir daquele momento, ele teve uma vida restaurada. Ele teve uma vida transformada. A Bíblia não conta detalhes daí para frente, mas eu sei que toda a família que leva Jesus para casa, a história é diferente. Eu louvo a Deus pela minha família. Eu louvo a Deus pelos meus pais que me criaram desde a minha infância. Eu me lembro quando eu ouvi o Mateus recitando aqui o Salmo 91, eu me alegrei, porque a palavra do Senhor confirma isso. Senhor, instrua o teu filho no caminho em que deve andar, e até quando ele ficar velho, ele não se desviará dele. Esse é o caminho que leva ao céu, esse é o caminho que Jesus ordenou, e esse é o caminho de esperança. Glória! Aí, a Angelina louvando ao Senhor. Tem muitas bênçãos para contar. E vai continuar contando, Angelina, porque Deus tem uma nova história para você, daqui para frente, muito grande. Deus ele conta conosco para evangelizar, para testemunhar dos feitos do Senhor. E esse é um grande testemunho de que Deus fez na vida de vocês. Glória! Quando eu me encontro com o Edmar, a nossa história cruzou pelo caminho aí, quase na mesma data. Foi quando, há 15 anos, então, já tem aqui, 11, que nós sofremos muito em tempos parecidos. Mas Deus mudou a história dele, como mudou a minha história. Mudou a história da família dele, como mudou a história da minha família. Mas é Deus que faz isso. E quantas famílias que são destruídas quando em uma dificuldade muito menor que a nossa. Mas quando Jesus está no meio, quando Jesus está no centro da família, tem dificuldades? Tem, mas tem vitórias para contar. Nós contamos 1, 2, 3, 1000 histórias de transformação e de esperança que o Senhor nos dá. Então, para você, que ainda que você tenha alguns impedimentos para chegar pertinho de Jesus, ainda que você tenha dificuldades para chegar perto de Jesus, eu convido você a abrir o seu coração, a receber Jesus gostoso como Zaqueu recebeu, e trazer pão de Jesus para minha casa, e levar ele para sua casa, e cuidar bem dele lá na sua casa, no seu coração. Sim, Pai. Para finalizar, após essa caminhada com Jesus, Zaqueu disse: olha, eu dou aos pobres a metade dos meus bens.
a Bíblia tem alguns detalhes que a Bíblia faz questão de afirmar. Uma pessoa, quando é rica, não é uma pessoa simplesmente que se mantém, não, é que tem reservas. E Zaqueu era esse homem. E ele disse: olha, eu dou a metade dos meus bens. E se alguma pessoa aparecer dizendo por aí que eu defraudei dele, eu vou pagar 4 vezes mais. Então ele tinha condição. Mas isso não trazia paz para o coração dele. Não trazia segurança, ainda que trazia uma segurança aqui. Mas a nossa vida, ela é além disso aqui. Isso aqui é passageiro. Eu louvo a Deus pela vida de alguns irmãos aqui que já passaram dos 80. A Bíblia diz que alguns passariam dos 80, mas isso não é regra. Isso é exceção. E quantos que chegam aí? Eu tenho um tio lá em São Paulo que está com 108 anos. Chegou bem. A minha mãe está com 92. Mas isso é pouco em relação à eternidade. Isso é nada em relação à eternidade. Uma vida sem fim. E diz a Bíblia, finalizando aqui o versículo 10, Jesus disse: olha, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lá no Éden, nós nos perdemos juntamente com Adão. E há uma necessidade de reconhecer de que a morte de Cristo, lá no Calvário, foi a minha morte. E quando eu reconheço isso, eu recebo Ele, eu confesso Ele como meu Salvador, eu passo a ter uma segurança de uma vida eterna com Ele. Porque aqueles que não o reconhecerem como Salvador, pesa sobre eles a segunda morte. E a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer aqui é se perder eternamente, é não ter mais esperança, é não ter como sair daquele local definitivo e eterno. Mas você, nessa noite, que tem a oportunidade de levar Jesus com alegria, não só aqui, porque tem muita gente que pensa que o culto só acontece aqui nas 4 paredes. Não, o culto a Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: olha, apresenteis a Deus os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto de todo dia. Não é somente aqui, é lá no meu trabalho, é lá na minha escola, é lá na rua, lá no meu lazer. Levar Jesus comigo. E quando eu coloco Jesus e tenho Jesus dentro de mim, a minha vida é totalmente diferente do conceito de vida do mundo aí fora. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Logo, logo o Senhor virá e nos levará para Ele, para vivermos eternamente. Então, que você nesta noite não se contente apenas de ver Jesus de longe, saber a história de Jesus, conhecer os pormenores da história de Jesus, mas conhecer e viver lado a lado com Jesus da história. É isso que muda, é isso que transforma. Que Deus te abençoe, que você reflita e lembre que Jesus disse, olha, em
Jesus não, quem disse foi Pedro, o apóstolo Pedro. Em Atos 4:12 diz assim, ó, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus, a não ser por Ele. Então que Deus te abençoe. E que você possa pensar que a sua família só valerá a pena uma família que tenha paz, que tenha alegria, mesmo em meio às lutas. Me alegrei em ouvir mais uma vez o testemunho, a história de vida dessa família. Não é fácil, mas Jesus esteve com eles e estará com você. Todas as vezes que eu ouço aquele versículo, Deus é pai de órfão e marido de viúva, eu me lembro da nossa irmã Selma. Todas as vezes que eu ouço, e Ele quer ser o seu pai, Ele quer ser o seu marido, Ele quer ser o pai do órfão, Ele quer ser aquele que te dá sustento, te dá esperança, porque Jesus é o único que tem palavra de vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Retorna a palavra do pastor. Amém, pastor? Deus abençoe o Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, antes de finalizar, não posso deixar de fazer o apelo. A palavra foi ministrada ao seu coração. E o Senhor também fez da mesma maneira, Jesus fez da mesma maneira para com Zaqueu. Deus falou, Zaqueu, eu vou na sua casa. Mas se Zaqueu quisesse recusar, ele poderia recusar. E Jesus não iria à força na casa de Zaqueu. Ele fez o convite, Zaqueu aceitou. E Jesus falou, hoje veio de salvação esta casa. Oh, Deus! E a palavra foi pregada e o convite é estendido a você. Você que está aqui pela primeira vez, você que ainda não serve ao Senhor, você que está caminhando, lutando, rompendo, mas com as suas próprias forças. Está na hora de chamar Jesus para te ajudar. Está na hora de chamar Ele para estar bem perto de você. Irmãos, a gente consegue muito com as nossas forças, com as nossas energias. A gente consegue muita coisa com o nosso entendimento, mas chega uma hora que a gente está exausto. E tudo que o Senhor quer é que esse fardo seja tirado de você. E Ele quer colocar um fardo que é leve, que é suave, para que você possa marchar e possa continuar. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não serve ao Senhor, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez o compromisso com Deus, nessa noite é noite de você sair daqui com esse compromisso atado, de mãos dadas com o Senhor. E da mesma maneira que Ele tem abençoado esta família, Ele vai abençoar a sua casa, a sua família, independente de qual seja a necessidade, a dificuldade, Ele vai ajudar, Ele vai estender as mãos, Ele vai abençoar. Se tiver alguém, dê um sinal com sua mão, e nós vamos orar pela sua vida. Se tiver alguém que queira aceitar ao Senhor, venha. Se quiser alguém que queira unir com a igreja, venha. Se tiver alguém que queira a oração da igreja, venha. Mas não perca a oportunidade, pois hoje é o dia, a hora é essa, e o Senhor, o amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. Se não tem ninguém, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, deixa eu dar aqui os avisos. Segunda-feira é para os obreiros, lá no Templo Central, o ensino para os obreiros, todos estão convocados para estar no Templo Central. Terça-feira, culto de ensino, irmãos, e Deus tem usado grandemente o nosso pastor regional, o pastor Rogério. Você que não está indo, você está perdendo. Então, se tiver oportunidade, vá até o regional, esteja na subsede. Nós precisamos estar lá. A subsede é a sala da casa, você precisa passar por lá para aprender, para sentar à mesa, para ser alimentado. Deus tem usado grandemente o nosso pastor e está faltando você lá, então não falte em nome de Jesus. Quarta-feira, culto de ensino, nós estaremos aqui. Quinta-feira, livre. Sexta-feira, nós temos o ciclo de oração e nós estaremos aqui com culto em ação de graças, pelo aniversário da irmã Elza e pelo aniversário da irmã Maria Selma. Então nós estaremos reunidos aqui para celebrar o aniversário da irmã Elza e da irmã Maria Selma. Eu convoco os irmãos para estar na sexta-feira aqui. Sábado livre,
Domingo, queridos, e aqui eu peço a atenção dos irmãos aqui também para poder compartilhar essa informação. Domingo nós teremos uma alteração da agora para frente no horário dos trabalhos da igreja. Só no domingo. Domingo pela manhã, a nossa escola dominical, ela vai iniciar às 9 horas da manhã. Ela vai das 9 horas da manhã às 10h30. O nosso culto ele vai passar de 19 para 18. Então nós teremos a nossa escola dominical de 9 às 10h30 e o culto à noite às 18 horas. Então peço a colaboração dos irmãos para que anuncie, para que avise essa placa. Nós vamos trocar ela o quanto antes e vamos atualizar o horário. Nós vamos caminhar tudo certinho, tanto aqui no Dom Bosco, quanto no Califórnia, quanto no João Pinheiro, quanto lá no Califórnia Novo. Todos vão estar alinhados e Deus vai nos abençoar de maneira poderosa. Amém. Passa o saco. Amém, queridos? Guarde isso. Nós vamos colocar no grupo direto lá, mas eu quero que os irmãos não achem essa mudança ruim, não, irmãos. Nós vamos nos adaptar e tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor e vai ser bênção. Você vai chegar em casa mais cedo, você vai poder sair para lanchar mais cedo e vai dar tudo certo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Márcia, Deus abençoe a sua vida, Márcia. Volte mais vezes, Márcia. Em nome de Jesus. Isaac, Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Volte mais vezes. Deus abençoe a família Alves. Em nome de Jesus. A Márcia Consuelo, Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença, tá? Pastor Eliseu, irmã Miriam, André, Josué. Deus continue abençoando a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos orar, mas eu quero pedir à família Alves, todos venham aqui e nós vamos estender as mãos para eles e vamos abençoá-los em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode vir aqui que cabe todo mundo aqui. Glória a Deus. Juninho, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, abençoando essa família, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, eu te agradeço por tudo, Senhor, pela tua palavra, pela manifestação da tua glória, pela tua unção no meio do teu povo. Que Deus, Pai, que o Senhor continue abençoando. Pai, eu te apresento essa família, cada um dos teus filhos, aqui representando, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fortalecer, pois é o Senhor que tem trago eles até aqui, e é o Senhor que vai continuar guardando e livrando. Toma em tuas mãos, Senhor. Alcance todo o lar, alcance toda a família, e vai fazendo a obra, repreendendo todo o mal, repreendendo toda enfermidade, lançando por terra todo o levante, Pai. Nós abençoamos os teus filhos, nós abençoamos essa família, nós abençoamos a cada um com as tuas bênçãos, ó Pai. Que a mão do Senhor esteja sobre eles e que o Senhor abençoe de maneira poderosa. Pai, nós lhe damos graças, Senhor, por tudo, pelos feitos, pelas maravilhas, pelas portas abertas. Há uma semana, Senhor, de trabalho a se iniciar e nós sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor nos dará o livramento, sabemos que o Senhor vai nos abençoar, sabemos que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Despeço, Senhor, teu povo em paz para os seus lares e dê uma semana de vitória a cada um. Abençoa cada um, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção pastoral. Que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém.